Amém, queridos? Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira para transmitir para vocês o estudo da Palavra do Senhor. E o tema sempre voltado para a família, como eu falei, não é? Esse mês vai ser o estudo sobre família. Domingo eu ministrei sobre a mulher virtuosa. Na quinta-feira eu ministrei sobre a oração do marido pode ser bloqueada, não é? E depende de como ele está tendo tratamento com a esposa. Se o tratamento dele for um tratamento digno, as orações dele serão respondidas. Se o tratamento for indignamente, as orações deste homem, deste marido, não será respondida. E foi um bate-papo bem legal, de marido para marido. E hoje eu separei algo especial para os filhos, claro, né? Sendo dos filhos, obviamente quem vai ensinar, quem vai exortar, não é? Quem vai encorajar, quem vai dar a bênção maior para os filhos são os pais. E o tema desta quinta-feira é exortação paternal. Exortação paternal. Ou seja, Provérbio capítulo 4. Se você depois com calma, você lê Provérbio capítulo 4 todinho, você vai ver que Salomão separou este capítulo 4 especificamente para a família. Trata-se de marido, trata-se de esposa, trata-se de filho, tratamento de filho para com o pai, tratamento do pai para com o filho. Ele faz um resumo de tudo. E eu quero somente ler apenas 2 versículos, porque hoje eu vou me deter somente no tratamento dos pais para com os filhos. Como está ensinando o seu filho a ser ou não servo de Deus, como está ensinando seu filho para o convívio social, como está ensinando seu filho para o convívio na família,
como está ensinando seu filho para o mundo, a sociedade no geral, não é? Se ele vai tornar-se uma pessoa de caráter, tornar-se uma pessoa digna ou não. Então, eu hoje quero mostrar para vocês como devemos iniciar um estudo, ou melhor, como devemos iniciar um tratamento com os nossos filhos, que vai nos garantir de que os nossos filhos servirão a Deus dignamente, servirão a Deus com fidelidade e se serão uma pessoa amável ou não. Depende muito de como nós iremos conduzir a nossa criança. Até que idade podemos começar? E vamos aprender hoje. Hoje eu tenho algo especial para você pai que tem filhos, para você mãe, ou seja, a família que tem os filhos, seja pequeno, seja adolescente, tá? E aí nós iremos aprender. Bom, os que têm já crianças, né, ainda tem crianças, né? As crianças são pequenas ainda, então é uma oportunidade, maravilhoso para você não cometer erros, tá? Na formação do caráter do seu filho. Agora, os que já têm filhos já adultos, aí paciência. Mas você que é adulto e é filho, então deve tomar muito cuidado. Um dia, quando você casar, saberão como lidar com o seu filho. Saberão como ensinar o seu filho para não cometer esses erros que eu irei passar nesta noite agora para todos vocês, tá bom? Provérbio capítulo 4, só 2 versículos. Bom, o versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Versículo 2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Versículo 3: quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Agora o versículo 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Bom, como eu disse, Provérbio capítulo 4, ele trata do geral da família, né? E hoje eu quero levar a você, não é? A instruir você no seu lar, marido e mulher, esposa e esposa, pai e mãe, como conduzir os filhos na presença do Senhor. O que eu devo ensinar ao meu filho para que ele torne-se uma pessoa fluente nessa sociedade? Como diz a palavra de Deus, como eu devo ensinar o meu filho? Será que ele está sendo uma flecha no arco? Ou seja, eu estou com o arco na mão, eu sou um pai, meu filho é uma flecha. Para onde eu vou apontar? Para o lado bom ou para o lado ruim? Para que ele seja bem-sucedido na sua vida em geral ou não? Depende de mim, como pai. Amém? Vamos aprender nesta noite, tá bom? Amém? Fique atento agora a esse estudo que eu vou ministrar para vocês. Bem atento, tá certo? Dos muitos conselhos que Provérbio capítulo 4 nos mostra, e conselhos úteis, conselhos práticos que o livro de Provérbios nos apresenta, não faltam aqueles que são dirigidos à família. Bem sabemos que quando trata-se de assunto de família, olha gente, eu podia passar o ano todo falando só de família, sem repetir um estudo sequer, porque é muito abrangente, e Provérbio capítulo 4, ele fala sobre a família, tá? Nesta lição de hoje, nesse estudo de hoje que eu vou passar para vocês, queremos abordar a questão da instrução aos filhos. Vamos lá, vamos criar uma situação, pai e mãe, ambos, os dois, saem para trabalhar, de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, enfim, sai para trabalhar de manhã. Os filhos pequenos, fica com quem? Com vovó? Fica com a babá? Fica com a secretária do lar?
Vocês voltam para casa, final da tarde, chega em casa cansado. Aquele momento com os filhos não tem. Percebam, perderam já, vamos colocar aí o que, 6 horas? 12 horas? 12 horas de oportunidade de instruir o seu filho. Mas precisa trabalhar, pastor. Eu tenho que trabalhar. Meu esposo tem que trabalhar. Eu sei disso. Vivemos hoje em um contexto muito diferente. Eu sei disso. Mas é necessário a gente, como pais, rever algumas questões. Cheguei cansado do trabalho, então hoje é meu dia, esposa. Não, eu vou tomar banho e você, marido, fica com ele, vai brincar com ele. Bom, hoje é meu dia, então eu vou brincar com meu filho e a esposa vai tomar banho, vai jantar, enfim, vou brincar com ele. Brinquei com ele 1 hora, 2 horas, ótimo. Procurei saber como foi o dia dele na escola, procurei saber como foi o coleguinha dele, se ele brincou com o coleguinha, se ele discutiu com o coleguinha. Pegar as tarefas de casa do meu filho, dar uma olhada, não é? Pegar a agenda do meu filho para saber se a professora fez algumas declarações, como foi seu dia, saber se foi comportamento bom ou não, enfim, é tarefa daquele pai. No outro dia, agora se reveza, agora será a mãe. Isso para o casal que trabalha fora. O que não pode é negligenciar. Bom, você casal trabalha fora. Quem está dando a instrução aos teus filhos é a babá? Quem está dando a instrução aos teus filhos é vovó que já está limitado na idade, que é para estar simplesmente desfrutando da vida que Deus deu a ela porque ela já criou você, mãe, ou ela já criou você, pai? É vovó do lado paterno ou do lado materno? Não, eu não sou contra que vovó fique com o seu filho. Não, pelo contrário, a família é unida, ok? Como eu disse, vivemos em outro contexto. Agora, eu não concordo, me desculpe a minha sinceridade, eu não concordo, é você negligenciar algum tempo que deveria se dedicar ao seu filho. Você está negligenciando. Por isso que encontramos aqui na escola, por exemplo, a Escola Evangélica Verbo da Vida, algumas crianças com várias dificuldades. Dificuldade no ensino, e eu não vivo aqui dentro dessa escola não, mas eu escuto, em alguns momentos eu cheguei a presenciar dificuldade no ensino, dificuldade no relacionamento com os colegas, dificuldade no relacionamento com a professora, pois não há respeito à professora, não tem limite, dificuldade muitas vezes até na alimentação, na hora do lanche, quando é chamado os pais para conversar, para ouvir, aí se descobre que a ausência materna, a ausência paterna, que criou essa dificuldade no crescimento e na formação acadêmica e na formação do indivíduo, do ser humano, do caráter da criança, do caráter que futuramente será um jovem e um adulto. Onde nós iremos chegar? A que ponto é válido o casal ir trabalhar e deixar os filhos ou o filho sendo criado com outra pessoa? A cartilha dos seus ensinamentos, a pessoa que vai ficar com teu filho ou que está ficando com teu filho tem seguido à risca ou não? Nós sabemos que tem crianças que têm mais apego a babá do que a própria mãe. Já vi várias vezes no Manaíra Shopping, crianças que têm mais apego a babá, não é? Do que as mães. Já vimos várias vezes em televisão, crianças que dão mais ouvido a babá do que a mãe é ausente. Que tipo de sociedade nós estamos formando? Nós, pastor, somos culpados? É o governo federal, é? É o governo estadual? É o governo municipal? Não, é você, pai, é você, mãe. Somos nós os responsáveis por uma formação de uma sociedade.
Somos nós. E aí? Que tipo de jovens hoje tem na sociedade? Quantos relatos já ouvimos? Quantos testemunhos negativos já ouvimos de jovens? Semana passada, por exemplo, não é? Foi mostrado na televisão uma reportagem. Os jovens fizeram lá um funk entre eles, lá funk, em meio a uma quarentena, eles fizeram uma festa de funk, lá numa favela, sei lá onde foi, se foi Rio ou foi São Paulo, ninguém usando máscara, e o pau quebrou lá dentro daquela favela lá. E os pais estão aonde? Como? Quando? Iremos colocar freio? Como as coisas vão mudar? Quando vai mudar? Depende de você, papai, depende de você, mamãe. Que tipo de filho você quer ter? Não estou falando no nascimento, não. Eu estou falando no crescimento. Eu estou falando na educação. Estou falando na formação do caráter do seu filho. Que tipo de filho você quer ter lá na frente? Daquele que vai te elogiar, bater palma para você, te agradecer por você ter sempre sido presente na vida dele? Ou infelizmente ele vai dizer, não, meu pai falhou comigo, meu pai, eu sou o que eu sou hoje, infelizmente, por negligência do meu pai, negligência da minha mãe. Vamos ter que rever isso aí, queridos. É necessário, tá bom? Provérbio capítulo 4 nos mostra isso. A família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus. Não tem lugar melhor para aprendermos sobre Deus do que a família. A igreja, ela passa a ser uma extensão. A igreja só é igreja porque é constituída por famílias. Sem as famílias, não tem igreja. Quando a educação cristã começa na família, a igreja é apenas um respaldo para o mundo. Respaldo para o mundo. É aqui que nós aprendemos mais sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho, na igreja. Mas a formação do cristão, a formação do servo de Deus é em casa. É quando o papai dobra o joelho para orar e o seu filho ao lado começa a orar junto com ele. É quando a mamãe está lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, e a sua filhinha, o seu filhinho, lendo a Bíblia e louvando ao Senhor junto com ela. É em casa. Não negligencie essa parte de um ensinamento da palavra de Deus para o seu filho. Não negligencie. Instrui o teu filho no caminho, disse Provérbio. É necessário que vocês estejam no caminho do Senhor. E pode ter certeza que os seus filhos vão aprender cada vez mais. Juntos iremos formar bem breve uma sociedade, temente ao Senhor. Se nós tivermos uma sociedade que forem temente ao Senhor, pode ter certeza que iremos viver cada vez melhor. Mas infelizmente o erro, a negligência está nos lares. Ninguém quer saber mais de Deus, ninguém quer saber mais do Evangelho. Isso eu estou falando dos pais. Obviamente, os filhos também não querem saber. Um exemplo bem claro que eu tenho visto, por exemplo, na minha casa, né? É algo interessante. Às vezes o meu netinho de coração, Caleb, ele quando está lá em casa, ele não come verdura. Bom, ele não come verdura na casa dele. A mamãe dele não coloca verdura para ele comer. Consequentemente, ele não come. E quando em casa ela coloca, ele faz, não quero. E ela vai e não coloca. Na casa de vovô coloca verdura, ele olha para mim caladinho e come a verdura caladinho. O que é isso? É simples. Ele sabe que na casa do vovô dele não adianta ponderar, ele vai ter que comer a verdura. Na casa de mamãe ele pondera. E quando ele pondera, mamãe cede. Mamãe cedendo, ele ganhou, ele não come. O Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes,
nas casas, nos lares, tem sido negligenciado. Tenha este exemplo como se fosse verdura. Só come a verdura, ou seja, só escuta o evangelho se for na igreja. Na sua casa não tem o ensinamento do evangelho? Na sua casa você, mamãe, não lê a Bíblia junto com seus filhos? Você, papai, não ora, não compartilham juntos em família uma história bíblica? Tem que ser na igreja? É dever da professora na escola ensinar o evangelho para o seu filho? Eu estou falando escola bíblica? É só aqui na escola, é só aqui na igreja, aliás, que seu filho escuta falar do evangelho e não é em casa? Por quê? Por que que muitas vezes, essa câmera não está funcionando não, para essa aqui. Por que que muitas vezes tem crianças que não gostam de ir para a salinha das crianças na igreja? Bom, ele vai fazer o que na salinha das crianças? Se em casa ele não tem um incentivo. Se ele tiver um incentivo em casa, pode ter certeza que ele vai com amor e com carinho e com alegria para a salinha na igreja, para aprender mais sobre Jesus. Pensando nisso, eu separei esse estudo para vocês e comecei a mostrar para vocês algo muito interessante. Que tipo de sociedade nós queremos? Que tipo de pessoas nós queremos que os nossos filhos se tornem? Que tipo de pessoas? A responsabilidade pela instrução dos filhos sempre deve ser, prioritariamente, tem que ser dos pais. Como chefe da família, o pai é o cabeça, o sacerdote do lar. O pai tem a responsabilidade final. Mas isso não quer dizer que você, mamãe, deve isentar-se. Não. A responsabilidade é do pai, porque ele é o cabeça. Não. A responsabilidade é dos dois. Dos dois. Mamãe, ajude. Esposa, ajude seu marido na formação dos seus filhos. Como você sabe que ele trabalha fora e você está em casa, comece a instruir o seu filho na palavra do Senhor. Comece a mostrar para os seus filhos a grandeza do Evangelho. Comece a mostrar para os seus filhos esse Deus tremendo, lindo, maravilhoso, poderoso, que está na palavra. Instrua ele. Quando o papai chegar, papai pode dar um reforço a mais. Mas é você, mamãe, que vai ajudar. É você, mamãe, que deve instruir. Bom, os dois trabalham, então revezem. Um dia papai, no outro dia mamãe. Antes de ir dormir. Aí possa até que exista contexto que diz assim: pastor, mas quando eu chego em casa, meus filhos já estão dormindo. Eu entendo. Então busque uma forma, busque uma maneira. O que você não vai conseguir é se isentar-se da obrigação de ensinar a palavra e o evangelho do Senhor Jesus para os seus filhos. Deus um dia vai te cobrar, mas vai, eu não tenho dúvida disso. Deus um dia vai te cobrar. Instrui o teu filho no caminho, ou seja, você precisa estar no caminho e ensinando ao seu filho. Como eu posso ensinar algo ao meu filho se eu não vivo? De que maneira? Não tem como. Como eu posso ensinar ao meu filho fidelidade a um Deus que tem me dado de tudo, se eu não vivo? Não tem como. Fariseu, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é fariseu. Está errado. Meu filho está aprendendo isso? A ser fariseu? Ah, você tem que ir para a igreja. Mas papai, o senhor não vai para a igreja. Quando nós estávamos nos cultos normais, acontecia isso? Que é isso? Está errado. Comece a
rever, papai, esse seu conceito. A responsabilidade é sua, viu? Depois não reclame se o seu filho se inclinou para o mundo. Depois não reclame se o seu filho não lhe obedece mais. Você não ensinou ele a ser submisso a Deus? Se você tivesse ensinado a ele a submissão a Deus, consequentemente ele iria ver que você, papai, é o sacerdote do lar que representa Deus na casa dele. Se eu obedeço a meu pai, eu estou obedecendo ao meu Deus? Mas, se meu pai não obedece a Deus, por que eu tenho que obedecer ao meu pai? E aí? Reveja sobre isso. Tá bom? Amém? A ausência do pai é um fator mais preponderante que a pobreza na delinquência juvenil. É interessante, queridos, quando um pai ele é ausente, jovens delinquentes sentem falta ou pede socorro. Quando você vê um adolescente, ele pinta o cabelo de vermelho, coloca um monte de piercing no rosto, faz tatuagem, ele está chamando a tua atenção, pai. Ele quer chamar a tua atenção, mãe, principalmente ao pai. Eu me lembro muito bem de um fato que ocorreu há uns anos atrás. Faz muitos anos isso. Este jovem, ele chegou um dia aqui na escola, querendo falar com a irmã Kátia. Todo mundo assustado, porque esse jovem já vivia no mundão, perdido já, perdido nas drogas, enfim, no mundão. E ele queria falar com a irmã Kátia. A irmã Kátia abriu o portão para ele, ele entrou, ele sentou na cadeira de frente à irmã Kátia, na sala dela, e disse: irmã Kátia, eu quero lhe pedir ajuda. Eu quero que a senhora ore por mim. A irmã Kátia tomou um susto. A irmã Kátia estava ali de frente a um rapaz, a um homem. Ele já tinha os seus 18, 19 anos. Mas a irmã Kátia viu ele desde 4, 5 anos de idade. E ele disse: eu sou o que eu sou hoje, estou da forma que estou hoje no mundo das drogas, muitas vezes traficando drogas, já matei pessoas, enfim, bandidos, por causa da ausência da educação dos meus pais. Minha mãe passou muitas vezes a mão na minha cabeça, não me ensinou a ser digno. Eu tenho ódio da minha mãe por estar tendo uma vida dessa forma. Mancate olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, porque viu aquela criancinha de 5 anos e agora está vendo um homem pedindo socorro e vendo que a ausência paterna causou isso na vida dele. Orou por ele e disse: não é tarde ainda, você pode mudar, você pode ter outra vida, entregue sua vida para Jesus. Ele agradeceu e foi embora. Bem sabemos que alguns pais foram negligentes na vida de alguns filhos, e os filhos não veredou para o mundo do crime, tornou-se digno, nós sabemos disso. Mas de 10, apenas 2, 3 não se veredaram para o crime. Na maioria, perdido no mundo do crime. A ausência paterna, né? E hoje nós temos aí uma juventude descontrolada, literalmente. O índice de criminalidade são maiores entre crianças, adultos, que foram criados apenas por mulheres. Segundo os estudos, realizamos, não é, em 48 culturas em todo o mundo, ou seja, culturas de vários países, crianças, adolescentes, que foram criadas só por mulheres, ou seja, a ausência da figura
do homem, do pai. Mas por quê? Porque é bíblico, meus irmãos. Claro, nós sabemos que teve mães que usou o papel de pai muito bem. Nós sabemos disso. Tem mulheres que foram maravilhosamente guerreiras. Foram mãe na hora de ser mãe e usaram a autoridade de pai na hora de ter a autoridade como pai. Nós sabemos disso. Mas na maioria não conseguiram, não. Isso é bíblico. Cabe ao pai. E eu queria que você, pai, observasse isso, por favor. Dá uma olhadinha quem são os amigos dos teus filhos. Tu não percebeu ainda? Vê o tempo que essa criança está passando aí na frente do computador, no videogame. Que tipo de jogo de videogame teu filho está assistindo? De violência? Um arrombando a cabeça do outro, um matando o outro, um esfaqueando o outro. Caramba! Tu não está percebendo isso não, cara? Acorda! É melhor dizer um não para ele agora e ele não sofrer no futuro amanhã. Caramba! E ele está crescendo. Reveja isso, queridos. Esse estudo tem uma finalidade. Para a gente ter uma transformação. Para a gente mudar. Eu tenho autoridade para falar isso para vocês. Não só o fato de ser o pastor de vocês, não só o fato de ser o pastor, daqueles que eu sei que esse estudo está chegando até na casa de pessoas que não são minhas ovelhas. Mas também autoridade porque os meus 2 filhos, para a glória de Deus e por ajuda do Espírito Santo, nós instruímos eles a serem o que eles são hoje. Então, eu tenho autoridade para ensinar isso para vocês. Amém? Amém? As adolescentes que vivem em família sem o pai têm 60% mais probabilidade de praticar relação sexual pré-conjugal do que as que têm os 2 progenitores. 60% das adolescentes têm relação sexual antes do casamento, principalmente daquelas que não têm pai, a figura paterna, figura do homem. 60%. Isso é um estudo, querido, já pesquisado, bem feito, de uma forma organizacional, de uma forma organizada. Mas por quê? Porque a figura paterna dá à jovem segurança, o diálogo, a conversa, o mostrar a figura do homem como ela deve relacionar-se com o namorado. Ela tem a confiança no pai. Epa, meu pai souber disso, você vai ficar em maus lençóis. Isso. Mas quando não tem pai, fica mais difícil. Pai, exerça seu papel no qual Deus te constituiu como cabeça da tua casa, como sacerdote. Exerça. Não é com estupidez, não é com ignorância. Não. É com amor, é com carinho, é no diálogo. Filho, o que foi que houve? O que é que está acontecendo? Calma, esfria a cabeça. Eu estou aqui, eu vou lhe ajudar. Não, você não está só não, eu estou com você, filha. Vamos lá, vamos junto. Torna-se uma jovem firme, torna-se uma jovem sonhadora no projeto dela, naquilo que ela quer. E, consequentemente, vai ser uma esposa espetacular. Não tenho dúvida disso. Profissional na área que ela escolheu de uma forma espetacular. Mãe, pode ter certeza, será uma mãe maravilhosa. Por quê? Porque ela recebeu toda a instrução quando era para receber. Quando criança, quando adolescente e quando jovem. E o adulto que ela é hoje, firme, foi a instrução que recebeu em casa, com seus pais. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Faz isso. Dá uma observação. Faz uma observação como está sendo a formação do teu filho. Faz isso. Trate com muito mimo não. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Com muito denguinho. Daqui a pouco eu vou chegar. Daqui a pouco eu chego aí. Não, meu filho não tem capacidade de fazer isso. Vai devagar, mãe. Vai devagar. Eu conheço meu filho. Psst, mamãe, papai, vai devagar, vai devagar.
Vai devagar. Vai devagar, não é por aí não. Eu e você enganamos os nossos pais muitas e muitas vezes. Hã? E aí? Nossos filhos também não serão diferentes não. Vamos devagar. Supervisionar é ótimo. Prevenção é ótimo, tá? Agora, usar o pano da misericórdia aí e achar que os nossos filhos é o bambambam, aqueles que não têm defeito, isso aí é cegueira. Não podemos ser cegos não, tá? Isso aí é irresponsabilidade da nossa parte, tá bom? Vamos devagar, amém? Amém? Responsabilidade compartilhada é necessário, devemos compartilhar, eu e a minha esposa, sim, eu e minha esposa. Ah, pastor, mas os seus filhos já são adultos, tá, mas eu compartilho. Muitas vezes, Cátia, isso aí é contigo. Não, é com você. Bom, se ela não puder contar com você, vai contar com quem? Comigo? Não, vai com você. Quando se trata de médico, quando se trata de ginecologista, quando se trata de exames íntimos, é com a mulher, com a mãe, vamos lá. Conversa, diálogo, é com a mãe, tá? O homem, o macho, aí a gente conversa, a gente bate um papo, a gente dialoga, aí são duas coisas bem distintas, mas compartilhada em todas as áreas. É necessário. É necessário. É muito bom. Eu podia passar a noite todinha aqui falando desse assunto e pode ter certeza, irmãos, que era 2 horas, 3 horas de estudo tranquilo. Mas não é possível, não é muito bom. Vai cansar você. Não eu, mas você. Mas é uma das coisas que a gente precisa parar e pensar e analisar. E eu tenho pensado aqui com meus botões. Por que que os nossos filhos, hoje, não adoram ao Senhor, não servem ao Senhor como deveria servir e adorar? Eu digo nossos filhos porque, para não ficar algo assim muito arrogante, né? Eu estou citando os meus também, Rafle e Dafle, que eles também têm os defeitos dele. De vez em quando eu estou descendo o sarrafo. É preciso, é necessário. Mas por quê? O que é que tem faltado? Ou o que faltou? Precisamos. Será que o pastor Sinaldo cometeu alguns erros na formação da vida cristã de Rafle e de Dafle? Com certeza, meus irmãos. Com certeza, meus irmãos. Será, pastor, que o senhor negligenciou algumas ações, algumas atitudes na formação de Rafle? Com certeza, meus irmãos. Cometemos erros, claro. Agora, o que nós não podemos é permanecer nos erros, meus irmãos. Temos que corrigir. Temos que corrigir, meus irmãos. É necessário. Coisa simples que cometemos de erros, mas que veio acarretar algo grande na vida e na formação dos nossos filhos. Alguns erros que podem ser consertados, outros não, mas é necessário, tá bom? Amém? Amém? Glória a Deus. Por exemplo, vou contar para vocês agora um erro que eu cometi e que eu consertei depois, já adultos. Vou mostrar para vocês, ou melhor, eu vou narrar para vocês. A formatura de Rafle, por exemplo, né, que hoje é 1º ano, né? Antigamente era alfabetização. Então, a formatura da alfabetização de Rafle, né, foi marcado para um dia de sábado. Foi uma festa? Não, sábado, sexta. Meu Deus, não lembro. Mas foi uma sexta-feira, né? E nessa sexta-feira, um casal tinha me convidado para ser testemunha do casamento deles. Perceba? Infelizmente. Você já deve estar me julgando, calma. Realmente eu já levei pau com força na época, tá? Eu deixei de ir para a formatura de Rafle, de alfabetização, para ser testemunho de um casamento. Por sinal, depois desse casal, literalmente, me deu um chute. Olha o que eu ganhei. Erro cometido. Formatura da alfabetização de Rafle. Estava simplesmente a minha esposa sozinha. Eu não estava.
Mas por que não estava? Negligência. Mas eu priorizei alguém que era, né? Alguém que era, tá? Em suma, de uma forma importante, não, o testemunho dele, eu tenho que ir. E negligenciei meu filho. A formatura dele. Se eu pudesse voltar atrás, não tenha dúvida. Mas erro cometido. Não tem aquele dito popular? Leite derramado, não volta mais para a garrafa? Foi, acabou-se. Infelizmente, queridos. Formatura dele agora como psicólogo. Onde eu estava? Não. Errar uma vez pode. Errar a segunda vez, negativo, de jeito nenhum. E tudo presente. Todo o tempo da vida acadêmica dele eu estive presente. Todo o tempo estive presente. Sim, corrigimos. É necessário. Você, papai, corrija. Você, mamãe, corrija. Não tem que se lamentar mais do que passou. Passou. Agora, a partir de agora, corrija. Faça isso. Amém? Glória a Deus. Aí veio a formatura dele, já fase adulta. E sem falar, na vida acadêmica dele, acompanhei tudo bem de pertinho. Pastor, foi um tipo assim de uma compensação? Talvez possa ter sido, mas talvez não, porque Deus nos deu uma condições melhor para que eu pude participar com ele, não é? Aí, na formatura dele de alfabetização, as nossas condições era só a graça, só o sangue de Jesus. A formatura dele agora na parte acadêmica já foi diferente, não é? E eu fui bem claro quando disse, não se preocupa com nada, só estude, deixa o restante comigo. E tá aí. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, do lado negativo que eu fiz e do lado positivo que eu corrigi. Faça isso também na sua vida, tá bom? Eu quero concluir esse estudo com algo bem interessante. Veja bem. Vou resumir, não vou prolongar muito, tá? Em resumo, os pais, as mães, no geral, pai e mãe, podem ajudar seus filhos para que eles sejam pessoas de caráter. Mas também podem destruir a vida dos filhos, mediante algumas ações e algumas atitudes erradas, que poderão tomar com seu filho. Por exemplo, preste atenção, 12 regras para tornar seu filho um delinquente. Pastor? 12 regras para tornar o seu filho um delinquente. Isso quer dizer que você vai fazer o contrário. Preste atenção. Se você se encaixar e se você estiver tendo essa atitude em uma dessas 12 regras, mude hoje. Porque se você continuar, é bem provável dele ser um delinquente amanhã. Então mude hoje. Entenderam? Amém? Vamos lá. Primeira regra. Comece na infância a dar ao filho tudo o que ele quer. Deste modo ele crescerá, crendo que o mundo deve tudo a ele. Ele nunca escuta um não. Tudo que ele quer, tome. Tome isso, tome aquilo. Quando ele torna-se adulto, ou melhor, quando ele torna-se já jovem, adolescente, ele acha que o mundo deve a ele tem que ter.
Não, eu tenho que ter. Por que eu não vou ter? Agora, uma receita de Deus para você. Provérbio 19, 18. Diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Castigar ele. Mãe, eu quero isso. Não. Mas pai, eu queria isso. Não. Não, não. Mas pai, não. Não. Isso não será útil para você. Mas dá tudo o que ele quer. Segunda regra: como tornar o seu filho um delinquente? Quando ele fala palavrões ou conta piadas sujas, dê risadas. E isto vai fazê-lo sentir-se um engraçadinho. E futuramente ele fará coisas que irão decepcionar e embaraçar você. Chamou palavrão. O menino começa a contar coisas imorais. Esse menino. Lá na frente você verá o futuro. E ele vai te deixar de uma forma envergonhada. Receita de Deus para a sua vida. Provérbio 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Chamou palavrões? Ouviu aonde? Ouviu isso aonde? Se chamar de novo, você vai ser punido. Como? Aí é você. Ele é seu filho. Você tem que punir ele da forma e dos rigores que você acha que deve ser. Não é pastor que vai impor, não é fulano, não é cicrano, não é psicólogo. Não. É você. Você que é pai e mãe, pai. Você que tem que punir. De acordo com o rigor. Isso é, se você achar que é necessário. Se você achar que é desnecessário, então, se é desejo seu que ele torne-se um delinquente amanhã, então é com você. Entende? Terceira regra, como tornar o seu filho um delinquente. Nunca dê instrução espiritual até ele chegar aos 18 anos. Depois, então, deixe que ele decida por conta própria. Quando menino, quando criança, tu nunca dá instrução espiritual a ele, né? Ele está com 10 anos aí, 11 anos, né? Faz muito tempo, desde 6 anos de idade, desde 7 anos de idade, que o caráter dele foi formado, que ele está nesse videogame aí, né? Inspira e respira videogame. E tu não ensina a Bíblia para ele, tu não ensina o que é a oração, tu não ensina... Até porque tu também não vive, né? Vai ficar difícil, né? Então, a tu espera quando ele completar 18 anos, ele vai decidir se ele vai ser crente ou não, né? O caminho dele vai ser bem estreito, viu, amiguinho? Depois não chore. Eu conheço alguns pais que cometeram erro lá atrás com a formação de um filho. Tá, você não conhecia o evangelho e hoje o teu filho faz do que faz. Essa é a verdade. Hoje você vai ser pai de novo e já é pai pelo segundo filho, pelo terceiro filho, pelo quarto filho, não é? Cometeu o mesmo erro, meu irmão. Tu quer que o teu filho torne-se amanhã um delinquente? Instrução de Deus para a tua vida. Escuta essa. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Se tu, pai, estiver no caminho, o teu filho vai estar no caminho. Se tu, pai, é um homem de oração na tua casa, pode ter certeza que o teu filho será um homem de oração. Se tu, pai, é um homem que lê a palavra de Deus, pode ter certeza que ele vai ser um homem da palavra de Deus. Se tu, pai, na tua casa, sempre tem o evangelho na ponta da língua, o teu filho desejará também ter o evangelho na ponta da língua. Amém? Glória a Deus. Quarta regra, como tornar o teu filho um delinquente. Faça o contrário. Eu estou dando a parte negativa, aí é contigo. Quarta regra.
e dê uma analisada se o teu filho está se encaixando nisso aqui. Tá? Dê uma analisada. Se tiver, imediatamente cesse, porque ele pode tornar-se amanhã um delinquente. Tá bom? Quarta regra. Evite o uso da palavra errado. É capaz de desenvolver um complexo de culpa. Isso o condicionará a crer, quando adolescente e quando for pego pela polícia por ter roubado um carro, que está sendo perseguido e que a sociedade está contra ele. Entendeu não? Eu te explico. Teu filho fez algo que ao teu ver é errado. Não, você nunca diz que é errado, né? Por quê? Porque você vai constrangê-lo, não é isso? Você não vai puni-lo, não é? Tá, lá na frente ele vai roubar carro e ele não vai entender porque a polícia está atrás dele, porque para ele tudo é normal, isso é tranquilo, não é? Ele vai começar a roubar outras coisas que ele sabe que não pertence a ele. Ele nunca escutou a palavra, você está errado. Ei, errou, amigo? Você está errado. Não, ele nunca escutou. Afinal de contas, pode traumatizar, né? O seu filho. O caminho dele está sendo a delinquência. Conselho de Deus para a sua vida. Escute isso. Provérbio 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O provérbio está falando aqui da vara, sabe o que é? Não? Sabe o que não? Que vara é essa aqui não? Pau na muleira. Olha, olha. Não entendi, é cacete, boy. Psicopeia, olha. Pau. Pastor, é pau, boy. Não, mas o conselho tutelar diz isso. Eu entendo, o conselho tutelar tem um trabalho dele, porque tem muitos pais que não exemplo. Tem muitos pais que espancam. E o conselho tutelar tem que agir sim. Tá correto. Tem que agir sim. Não é espancar não, cara. Ele não é teu objeto não. Se não fosse o conselho tutelar, se não fosse o ECA, que é o Estatuto do Adolescente, meu Deus do céu, tinha pais que tinham filho pior do que cachorro, para maltratar, para espancar. Não, não é assim não. Agora, chamar ele pro carretel e disciplinar é dever seu e é bíblico. É disciplinar, não é espancar. Tá? Você trouxe isso de onde, meu filho? Não, foi porque eu fui para casa de Gustavo e que Gustavo foi e disse para mim que eu podia trazer para casa. Como é que é? Vamos lá devolver agora. Devolver. Devolver. Você trouxe isso de onde? Não, eu achei. Achou aonde, meu amigo, esse celular? Esse smartphone, você achou aonde, amigo? Não, eu achei. Achou aonde? Liga ele aí. Olha aí, o dono. Liga para a pessoa para devolver. Não, pai, eu achei. Você achou, mas não é seu. Tem dono. É assim que tem que proceder. É desse jeito que tem que proceder. Meu amigo, já faz 3 semanas e 3 semanas consecutivas você está achando o smartphone dos outros, é? Oxente, como é que é? Você está achando esse smartphone aonde? Qual é a rua? Quer dizer que toda semana você chega com um aqui em casa dizendo que achou? Papai, vai atrás. Que o caba virou um pano de meia, olha. Roubando mesmo. Pastor, diga isso não. Como é que é? Um dia que eu disse, eu vou ver filho de crente servindo a Jesus. E vou ver filho de crente no mundão, no tráfico da droga e roubando. Infelizmente, tem acontecido isso. Negligência dos pais. Fazer o quê, né? Quinta regra, meu querido. Quinta regra, como tornar o seu filho um delinquente. Claro, né? Faça o contrário. Em casa, faça tudo por ele. Arrume seu quarto, guarde o sapato, roupas jogadas, porque assim fazendo, ele terá a tendência de jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Não, o cara nunca arruma o quarto dele, porque mamãe é quem faz. Eu conheço uma família que é assim. Não vou citar seu nome não, pode ficar tranquilo. Mas você sabe que quando eu cheguei lá, neguinho pegou lá comigo, porque eu desci no sarrafo. Não foi? Lembra que eu fiz, bora acabar safado, quem tem que arrumar é você, não é sua mãe não. Toma vergonha na sua cara, não foi? Porque mamãe que arrumava tudo pra ele. Ele joga a responsabilidade pros outros. Quando é que esse cara vai ter responsabilidade com a vida dele? Tá errado, gente. Tá errado. Meu netinho, enquanto não vem o neto de sangue, né? O netinho do coração, né?
Caleb? Ah, Caleb, se não brincar, é Caleb botar todo mundo no bolso, né? Caleb bota a mãe no bolso, Caleb quer botar pai no bolso, Caleb quer botar avô, avó, tio, todo. Caleb na casa dele pinta o 7, desenha o 8, bota o 9, tá? A mãe já aprendeu, glória a Deus, aleluia Jesus, tu és fiel, tu és maravilhoso. Ela já aprendeu, bora, junta os brinquedos e guarda. No início ele retruncava, ela, bora, aí ele junta e guarda. Lá em casa é do mesmo jeito, brinca, na hora de ir pra casa, bora pra casa, aí eu, vai vô, junta os brinquedos, ele junta tudinho, ele tem a própria caixinha dele de juntar os brinquedos dele e tal e guardar. É assim, é desse jeito, entendeu? Porque eu estou ensinando a ele a ter responsabilidade, a mãe e o pai estão ensinando a ele a ter responsabilidade. Claro, isso é óbvio, queridos, porque ele vai tornar-se uma pessoa responsável, amém? Não faça o que é para o seu filho fazer. Não faça. Eu me lembro muito bem que nossos pais já diziam, né? Os que são da minha idade sabem disso. Desejava que a gente entrasse no quartel, né? Que lá era peso. Eu conheço um camarada que tem aqui da igreja, eu vou contar para vocês, tá? O nome dele. Ele entrou na polícia e ele achou que poderia deixar a cama dele desarrumada. Eu soube, ninguém me contou não. Aliás, ele não me contou, não, eu soube. Ele deixou a cama dele desmantelada. Resultado, passou o final de semana preso. Quem foi? O tecladista Cleiton. Não arrumou a cama, ficou preso. Pergunte para ele que ele vai rir. Mas pastor, eu não acredito que... E eu não fiquei detido? Claro! O mundo é dessa forma. Existem regras. Regras. E temos que ensinar aos nossos filhos. Limites, queridos. Amém? E para isso tem uma regra para você também. Para isso tem uma receita de Deus. Não faça o que é para o seu filho fazer. Quem tem que fazer é ele. Provérbio 10:5 diz assim, ó. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Essa é a verdade. Envergonha. Eu me lembro muito bem que eu achava que eu podia fazer tudo. Sofri muito. Não que meus pais permitiam eu fazer tudo. Não era isso. É que eu não tinha aprendido ainda uma regra que era submissão. Submissão. Eu fui moldado de uma forma maravilhosa pelo Evangelho. Não, eu era submisso, mas eu era submisso até certo ponto. Não. Se você é submisso, você não tem que definir quais os pontos que você deve ser submisso ou não. Submisso é submisso. Quando você faz as coisas para os seus filhos, você está dizendo aos seus filhos que pode deixar, filho, tudo vai ser fácil, porque todo mundo vai fazer as coisas para você. Você não terá responsabilidade nenhuma, vai ser tudo os outros que serão responsáveis por você. Está errado, amém? Sexta regra, deixe-o ler qualquer literatura que possa adquirir, mas tome cuidado ao máximo para que não apenas os talheres que ele usam estejam sempre limpos, enquanto a sua mente se alimenta de lixo. Ou seja, deixar uma criança ler tudo que vê por aí? Pastor, o senhor quer chegar aonde aí? Um exemplo. Aqui, ó. Para que um pai dá um smartphone para uma criança de 9, 8, 10 anos, 12 anos? Eu quero saber para quê? Para quê, papai? Ela quer isso aqui para uma coisa. Primeiro, se exibir para os colegas, para os amigos, que ela tem o smartphone e fulana e beltrana não tem. E segundo, ela vai acessar tudo do que é bom, mas tudo de porcaria. A mente dessa criança está com a estrutura suficiente para saber deletar aquilo que não presta? Eu acredito que não, viu? Eu acredito que não. Crianças de 8 anos, 9 anos, se brincar, sabem mais de sexo do que muitos adultos?
Porque isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo. Não precisa nem digitar. É só apertar o alto-falante aqui e dizer filme pornô. Pum! Filme pornô, homem com homem. Mulher com mulher. Orgia sexual. Pum! E ela assistindo. Que é isso, gente? Receita de Deus para você. Provérbio 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração aqui não é o órgão. Guardar o coração aqui é a mente, psique. Guarde a mente do seu filho para coisas boas, maravilhosas. Faça isso. 7ª regra, como tornar o seu filho um delinquente. Não segue essa regra não. É o contrário. Briguem frequentemente entre si, na presença dos seus filhos. Desta maneira o filho não ficará chocado quando o lar for destruído mais tarde. Brigar entre si, bater boca com os maridos e esposa. Separou-se. Estou acostumado mesmo. E perceba que a sociedade hoje é moda, é algo assim bem, como é que eu posso dizer? Que eles usam as palavras, que o jovem usa é charmoso, né? Assim, né? Ter pais separados. Eu não sei usar bem a palavra que eles usam. Vamos dizer assim, charmoso, é algo maravilhoso, né? É chique, pronto, algo chique, não é? Ter pais separados. Receita de Deus para você, marido e esposa. Provérbio 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Ou seja, depois a gente conversa. Não, depois. Fulano, faça um favor para mim. Pode ir pro teu quarto, vai lá pro teu quarto. Não, seu quarto. Eu e sua mãe vamos conversar aqui um assunto. Seu quarto. Esse é o dever. É assim que tem que proceder. Amém? 8ª regra. Dê ao seu filho todo o dinheiro que ele deseja. Nunca encoraje a conseguir seu próprio sustento, porque ele tem de passar pelas coisas difíceis da vida como você passou. Ele não tem que passar. Não é assim? Toma, meu filho, dinheiro. Toma, meu filho. Não, se eu passei por dificuldade, meu filho não vai passar não. Toma, meu filho. Meu filho, você não vai, de forma nenhuma, viver no sol para ganhar seu sustento. Você nem vai suar. Eu vou lhe dar de tudo. Caramba! Como é que ele vai saber o valor de uma conquista? Como? Me diga. Me diga, queridos. Não tem como. Deixe ele se esforçar. Ajude, ok. Mas, só até aqui. Não, agora é com você. Cave seu próprio poço. Está na Bíblia. Hã? Está na Bíblia. Isaac cavou o próprio poço. O poço que o pai dele, Abraão, tinha cavado para ele. Foi? Os inimigos, colocaram entulho. Ele não teve dúvida. Tem problema? Vou cavar meu poço. E cavou outro poço. E aí? Quem foi Isaac? Deixe seu filho cavar o próprio poço dele. Ajude. Filho, está aqui a ferramenta. Bom, agora é contigo. Não, agora é com você. Faz isso, gente. Amém? Receita de Deus para a sua vida. Provérbio 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem farto de entendimento. Preguiçoso. Fazer o quê? Fazer o quê? O cara vai ter nosso preguiçoso.
não faça isso. Ajude ele, mas ajude ele numa proporção. Agora é contigo. Não, mas mãe, agora é com você, vai lá, vai-te embora. É contigo. Eles vão valorizar aquilo que eles conquistam. Amém? Nona regra. Satisfaça todos os desejos de conforto, comida e bebida. Providencie meios para que ele se agrade dos seus desejos sensuais. Negação destas coisas pode trazer frustrações prejudiciais. O que é isso? Isso muitas vezes acontece. Roupas. Você vai comprar roupa para sua filha, ela quer roupa curta. Besteira. Ela só tem 8 anos, besteira, ela só tem 10 anos. Caramba! Se você está incentivando ela a usar roupas curtas, quando for adolescente ela vai querer usar roupas mais compostas? Não! Foi você a maior incentivadora. Pra quê? Ai meu Deus, eu já estou terminando. É que passa um filme aqui, algumas crianças, né? Alguns adolescentes aqui da igreja, e passa um filme aqui na minha cabeça, a cara de alguns pais. Alguns pais. Bom, vou ficar por aqui, alguns pais, tá? Eu ia dizer outra coisa, mas é melhor ficar alguns pais. Criança de 6 anos, 7 anos, vem para a igreja maquiada. Não, quando ela aponta na esquina, o batom chega primeiro. É incrível. É incrível, queridos. Pra quê, meus irmãos? Maquiagem. Mas pra quê, meus irmãos? Que eu saiba, maquiagem não é para esconder algumas falhas no rosto? Eu acho que é isso. Eu acho que é para isso. Mas onde uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, tem falha no rosto? Para quê, meus irmãos? Não, mas ela gosta. Não, mas ela quer. Mas para quê, meu irmão, minha irmã? Não faz isso. Bom, filha é sua. Só que lá na frente, de tanto produto que usa no rosto, vai ser uma consequência muito ruim. Bom, eu não sou dermatologista. Eu só quero te dizer somente que você deve ter limites. Senão, pode ter certeza que a coisa vai ficar difícil para a sua vida. E há uma receita de Deus para isso. Escute, por favor. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem a vergonha da sua mão. Não, deixe, ela não gosta, deixa, ela não quer. Não, se ela quer, eu... Não. Por quê e para quê? Bebida? É interessante. Tem criança de 5 anos, ele não toma suco, não. Ele só quer refrigerante. Interessante, ele só quer refrigerante. Ele não toma suco. E se pergunta o pai diz, tá, eu vou esquentar a cabeça com isso. Nada, e tu não é pai, não? Como é que uma criança de 5 anos já quer saber o que presta e o que não presta? O que deve ser e o que não deve ser bebido? Você vai tomar suco, amigo? Não, é suco. E pronto. Se não quiser, tem problema não, querido. Toma água. Deixa ele por conta própria, isso é irresponsabilidade. Amém? 10ª regra, falta só 2. 10ª regra. Defenda sempre seu filho, mesmo que ele esteja errado, na frente do vizinho, do professor e da polícia. Eita, que eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Está errado, querido. Ele errou, tem que ser punido. Ah, ele errou na presença de todo mundo? Então tem que punir ele na presença de todo mundo, para ele aprender, para ele saber. Depende do erro que ele cometeu. Essa é a verdade. Depende do erro que ele cometeu, que é para ser repreendido na presença de todo mundo. É sim, ele não cometeu erro na frente de todo mundo. Por exemplo, ele não brigou no colégio e foi um barraco maior do mundo. Não,
Vem à escola, chama ele para a secretaria, chama todos os colegas que ele brigou para dentro da secretaria. Ah, ele agora vai na sala pedir perdão ao coleguinha lá que ele brigou. Causa um bloqueio, isso aí pode ficar traumatizado. Fica não, filho. Traumatizado fica na fase de adolescente já, o cara com seus 16, 17 anos, a polícia, mão para trás, pô, algema, e mão a tapinha na nuca dele, bora safado. Aí, pastor, o senhor está dizendo isso? Eu já vi, meus irmãos. Acabou, meu irmão. Acabou. Polícia é chamada porque o camarada resolveu bater na mãe dele. E a vizinha ligou, quando a polícia chegou, a mãe, não, ele não fez isso não. Não, ele não fez isso não. O cara tornou-se um maior dos ladrões, bandido, vagabundo, que já se viu nesse país. E aí? Podemos agir assim não, meu irmão. Amém? Tem uma receita de Deus para isso. Vamos lá. Diz aqui, Provérbios 28, 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Desprezar a lei está cobertando o perverso. Guardar a lei está indignado com o perverso. Você errou, está errado. Não pode, você está errado. Assim que tem que ser. Meu filho, você fez isso, fez. A professora está mentindo? Não fiz não. E a professora está mentindo? Já aconteceu fatos aqui na escola o seguinte. O menino foi, levou uma queda. Pá! Entenda, levou uma queda. Chegou em casa, ele rasgou a calça, ele com medo de dizer que tinha rasgado a calça, até disse, foi fulano que botou o pé para mim cair, e eu caí. A mãe veio, né? Calça rasgada, comprou outra calça, tal. Aí chegou e a mãe veio, ele disse que foi fulano que botou o pé para ele cair. Aí a diretora chamou ele e disse, foi fulano que botou o pé, ele baixou a cabeça. Aí a mãe percebeu, a mãe inteligente percebeu, olhe para mim, e ele olhou. Você disse que foi fulano que botou o pé para você cair. Ele disse, mãe, eu não lembro não quem foi não. Só que aqui na escola, todas as salas dela tem câmera. Aí a diretora foi, só um minutinho. Foi quando? Foi no intervalo? Pô, botou lá. Aí a mãe ficou vendo. Resultado, ele mesmo vem correndo, tropeçou no pé e caiu. A mãe teve sabedoria de procurar saber, ela não veio acusando, ela veio procurar saber. A mãe olhou para ele estava de cabeça baixa. Você mentiu? Você mentiu? Pode ter certeza que eu vou tirar isso de você, mais isso, você está de castigo a partir de agora. Essa é a atitude correta. Ela impôs a lei que é correta para corrigir ele. Nessas coisas pequenas se alimente e amanhã. A mentira vai colocar a mãe, com certeza, em maus lençóis. Amém, queridos? 11º, ou seja, o penúltima regra que pode levar seu filho a ser delinquente. Não cumpra sua promessa em discipliná-lo por desobediência. Porque assim, ele pensa que não existe consequência para seu pecado ou desobediência. Errou? Errou. Você disse o que ia fazer. Vou fazer isso com você, vou disciplinar. E você não fez? Pode ter certeza. Para ele, o erro que ele cometeu é besteira que ele pode cometer várias vezes. Entende? Principalmente criança de 5, 6 anos, né? Você diz, você vai ser punido. Vou lhe dar uma enchinelada porque você fez isso. Aí você não faz. Você deixa passar. Não pode fazer isso. Não pode, de forma alguma. A criança vai entender que a consequência para a vida dele nunca existirá. Os erros que ele comete, não haverá consequência. Mas o erro que ele comete, e se há consequência, e a consequência tem que ser feita, aí ele vai entender. Quando eu errei tal dia,
quando eu tinha tal idade, minha mãe me puniu assim. Serve de lição, queridos, pode ter certeza disso. Receita de Deus para este fato. Provérbio 22:15 é o texto que a gente já leu. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugentará dele. Por último, chegamos no final. Por último, prepare-se para uma vida de dor. É bem possível tê-la. Ou seja, é importante que quando você... Vou ler de novo. Prepare-se para uma vida de dor. É bem possível tê-la. Ou seja, muitas vezes você não quer que o seu filho tenha algum tipo de dor, mas é preciso ter. É preciso ter. Muitas vezes a dor dele ter perdido algo que ele tanto estimava é necessário. A vida, ela não é momento felizes. A felicidade não é de momentos. A felicidade, ela é contínua. Hoje a gente tem perdas, nos traz lições. Essa é a verdade, né? E eu posso dizer que a semana passada, foi, meu Deus, foi, semana passada, numa segunda-feira, a nossa casa a gente teve uma perda. Eu sempre, nas minhas mensagens, meus estudos, eu sempre citava, né, Javier, o nosso papagaio. E com alegria, Javier fazia parte da família, né? E tivemos essa perda. Um papagaio, ele vive em média 60 anos. Em média 60 anos. Tu que imaginaria que Javier fosse morrer assim de uma hora para outra. Domingo ele não estava muito bem, um pouco sonolento. Domingo não tem veterinário em canto nenhum. Na segunda-feira de manhã eu peguei ele e corri para o veterinário. Mas foi tarde demais. Tivemos essa perda, né? Eu todo dia, quando eu abria minha porta de vidro, que dá acesso à garagem, primeiro bom dia que eu recebia, gente, era dele. Bom dia, papai. Era automático, gente. Bom dia, papai. Bom dia, meu amor. Chega, papai, chega. Que ele sabia que eu ia colocar comida, colocar água, tirava ele um pouco da gaiola. Quando eu tirava ele da gaiola, ele vinha e deitava em cima de mim. Era, literalmente, ele se jogava. E eu dava abraço, dava beijo, dava cheiro. Então, tive essa perda. Mas, qual é a perda que Deus não permite? Não existe. Tudo é permissão de Deus, não é? E esses dias aí que passou, a irmã Kátia, meu Deus, era o filhinho dela, né? Era o filhinho da irmã Kátia. A irmã Kátia passou por dias difíceis e vai superar, o tempo vai superar. Esquecer, nunca. Né? Eu esquecer de Javier, nunca, né? E temos que aprender também com as perdas. E a gente ensina também para os nossos filhos. Eu chorei, a irmã Kátia chorou e ainda estava chorando uns dias desses aí. Rafle, Dafle, as pessoas mais chegadas na nossa casa também. Javier era um barato. Mas, perdas, irmãos. Ora, quantas pessoas a gente tem visto aí tendo perdas dos seus entes queridos? Não que um papagaio não seja um ente querido, é sim, para nós é, tá? Mas quantas mães perderam seu filho por causa da Covid-19? Quantos filhos perderam seus pais por causa do Covid-19? Ou seja, ensinar muitas vezes a seu filho a ter dor. Quando você ensina ele a não ter dor, não é assim que a vida está preparando ele. A vida está preparando ele, ou melhor, você está preparando ele para a vida, para sentir dor, tá bom? E a receita de Deus é justamente Provérbios 23, 24 e 25, que diz: grandemente se regozijará o pai do justo,
e quem gera a um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Regozije-se. Faça com que o seu filho tenha um regozijo em ter papai e mamãe, porque ensina ele a ter dor. Bem breve, o normal é que os pais, né, sejam sepultados pelos filhos, não é? Mas isso é o normal, mas o nosso Deus faz como Ele quer. Amém, queridos? Instrução final: esteja mais lado a lado com seu filho, ensine a ele a palavra, o evangelho do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando toda a sua família, para louvor e a glória do nome de Jesus. Quero orar agora pelos seus filhos e quero orar também agora por você, pai, por você, mãe. Amém? Pai, eu quero neste momento pedir a tua graça, sabedoria para a vida, Senhor, dos pais, que possam conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Essas 12 regras que nós citamos nesta noite, 12 regras que leva o filho a ser um delinquente. Obviamente, tudo que nós compartilhamos destas regras, devemos fazer o contrário. E a tua palavra nos ensina. Pai, se possível, tem algum pai ou mãe que está com essas regras em prática, deve rever o mais rápido possível o seu conceito. Deve ter uma mudança radical, pois ainda está em tempo, porque o nosso Deus é o Deus que conserta tudo quanto nós estivermos fazendo de errado. Quero pedir para a vida deste filho, desta criança, deste adolescente, que a tua graça se estenda sobre as suas vidas, que o Senhor possa, Pai, derramar da tua unção e do teu poder. A tua palavra diz: jovem, tu és forte e já venceste o maligno. Que o teu nome seja glorificado e exaltado sobre a vida deste jovem. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, e vamos juntos fazer uma sociedade melhor, ou seja, uma sociedade cujo povo deve ser temente à palavra de Deus. Um beijo do vosso pastor. Jesus continue abençoando. Fui, tchau, um abraço. Força.